Hoje é convidado do telejornal Paulino Ascensão, o cabeça de lista pela Madeira, do Bloco de Esquerda, da Assembleia da República. Muito boa noite. Sob o slogan de gente de verdade, é assim que se apresenta à população. O que é que a candidatura propõe aos madeirenses, sobretudo? A proposta fundamental é contribuir para retirar o país do beco sem saída em que se encontra. Esta mentira da dívida, esta mentira de que as pessoas viveram acima das suas possibilidades e que tiveram que ser castigadas com cortes de pensões e salários para pagar a dívida, para pagar o mal que fizeram, é uma mentira descarada, que já está mais ou menos demonstrada porque a dívida está sempre a subir de ano para ano, ao contrário de todas as promessas que são feitas, e portanto isto revela que todos os sacrifícios que foram impostos às pessoas, a quem trabalha sobretudo e a quem recebe pensões, não serviu em nada para resolver a questão da dívida. Serviu tão só para transferir rendimento daqueles que têm pouco, daqueles que vivem do seu trabalho, transferir esse rendimento para alimentar a ganância, o lucro da banca, dos especuladores, daqueles que já têm muito. Que propostas é que o Bloco de Esquerda vai apresentar no sentido de, por exemplo, retirar rendimentos àqueles que têm mais, como afirmei, o caso da banca, por exemplo? Desde logo repor as pensões e os salários que foram cortados, sem fundamento, equiparar as pensões ao salário mínimo, que é de toda a justiça. Não é admissível pessoas a viverem com pensões de 270 euros. Ninguém consegue sobreviver nessa situação. Renegociar a dívida para libertar meios para o investimento, para criar emprego, para acabar com o flagelo da imigração. Estamos com níveis de imigração nos últimos anos equiparáveis ou superiores aos dos anos 60, quando se fugia da guerra. Pagamos de juros da dívida, só de juros, mais do que custa o Serviço Nacional de Saúde, portanto, quase 9 mil milhões. Se renegociássemos essa dívida, teríamos muito mais dinheiro disponível para... Exatamente, são quase 9 mil milhões por ano que pagamos só de juros, que daria exatamente para muito investimento, para criar muito emprego, para reforçar os serviços públicos que foram degradados, a escola, a saúde, tendo em vista a sua privatização posterior, que é mais um meio para alimentar a ganância dos mercados financeiros, os lucros, os interesses dos grandes negócios. O Bloco de Esquerda tem reafirmado sempre que quer um serviço público de saúde com qualidade e também de educação. Considera que os serviços privados estão a tomar terreno? Os serviços privados estão a tomar terreno, estão a ser promovidos pelo atual governo e também pelo anterior, o Sr. Sócrates. Foi o primeiro a entregar a gestão dos hospitais públicos aos grupos privados, ao Grupo Melo e ao Grupo Espírito Santo. Um serviço público de saúde e de educação são fundamentais para a igualdade de oportunidades, que é uma bandeira que é alegada por estes senhores da direita, a igualdade de oportunidades, mas que na prática não existe. A escola está a tornar-se um sistema reprodutor das desigualdades, em vez de amenizar. Ora, o acesso à saúde também não pode ser um negócio. Não podemos entregar estas duas atividades apenas para alimentar lucros, para alimentar a ganância dos senhores todos poderosos. A melhor educação do mundo... Como é que se pode equilibrar a saúde num sistema público perfeito? Os sistemas perfeitos não existem. É necessário investir, desviar os fundos que estão... que é uma sangria absoluta. É preciso estancar esta sangria de fundos com a dívida e investir no reforço dos meios físicos e meios humanos, que no caso da saúde é dramática aqui na Madeira e em todo o país, a falta de médicos, a falta de enfermeiros e a falta de outros técnicos de saúde. O país do mundo que revela melhores índices de educação, que tem a educação mais bem cotada, é a Finlândia, e todo o sistema de educação é público. Não há escolas privadas, não há universidades privadas. E é isso que nós desejamos que aconteça também em Portugal. Em relação concretamente à Madeira e nestas áreas da saúde e educação, por exemplo, há algumas propostas concretas que o Bloco quer apresentar na Assembleia da República? Com certeza, se for eleito, irei defender a construção do novo hospital, que é fundamental, a renegociação da dívida da Madeira também, porque leva uma fatia insuportável do orçamento regional para juros e para amortizar a dívida, o reforço, o aprofundamento da autonomia. A Constituição foi revista em 2002, permitiu novas competências para as autonomias, mas isso carecia na Madeira que fosse revisto o Estatuto para acolher essas alterações, essas novas competências que a Constituição permite. Jardim nunca quis rever o Estatuto para proteger o privilégio dos
políticos Portanto, aqui o na Bloco de região. Esquerda vai fazer essa A proposta? revisão já está em curso, mas é necessário sublinhar esta situação. A revisão do Estatuto iria permitir que a Madeira tivesse mais competências. Jardim não quis porque depois a aprovação em Lisboa iriam proibir que ele acumulasse a reforma e as pensões, iria impor a exclusividade de pensões para os deputados que ele também não desejava. Portanto, serão propostas também que vai apresentar Serão lá? propostas. Esta dívida, convém aqui destacar, tem a sua origem, sobretudo, na corrupção. Não foi as pessoas que andaram a viver acima das suas possibilidades. O país, do seu conjunto, tinha um nível de endividamento. Portanto, o combate à corrupção será uma das vossas bandeiras. Mas os níveis de incumprimento na banca em Portugal, quando a crise começou, estavam abaixo da média europeia. Portanto, as pessoas estavam a cumprir com os créditos. O nível global da economia, o endividamento era preocupante, mas não é cada família individualmente tem que se preocupar com o conjunto do país. Isso é competência do Governo, do Banco de Portugal, e não cumprir com as suas obrigações. Em relação às empresas madeirenses, há algumas medidas concretas para que se possam dinamizar e, de certa maneira, também voltar a empregar mais cidadãos? Como já defendemos durante esta pré-campanha, é necessário dar benefícios fiscais para as zonas mais deprimidas, sobretudo na Costa Norte, os concelhos do Norte, tanto às empresas como também às pessoas a título individual. É possível que a região aplique uma taxa de IRS mais baixa para quem vive nos concelhos que estão a perder população, porque isto, desistir do território, deixar de desertificar, despovoar, é desistir do país. Isso acontece na Madeira e também acontece no país. Este problema fundamental, a dívida, a corrupção, que depois desembocam no desemprego e na imigração, estão completamente a ser ignorados pelos chamados partidos do arco do poder. A pré-campanha destes senhores parece que não existe dívida, que a dívida não é um problema, que vai ser paga. É mentira. Os pressupostos que estão no memorando de atendimento que foram assinados pelo PSP, PSD e CDS, requerem condições que Portugal nunca verificou. É preciso haver um excedente no comércio externo e um excedente orçamental durante 20 anos sucessivos para que a dívida seja sustentável, que se consiga abater a dívida. Ora, nos últimos 50 anos, só houve um único em que se conseguiu um excedente no comércio externo. E isso foi conseguido à custa do esmagamento do poder de compra com cortes de salários e pensões. Isto é, para se conseguir pagar a dívida, vamos ter que continuar durante 20 anos a cortar salários e pensões. Isto é insustentável e é preciso dar a volta a isto. Obrigada, Paulina Ascensão, por ter estado aqui no Telejornal. Boa noite.